Alô você, tudo bem? Tudo bem com você? Clébio Soares em Bíblia Sem Rodeio. Mais uma vez, meus irmãos, nós estamos juntos, como dizem, misturados, né? Estamos aqui mais uma vez, querido, com a nossa Bíblia aberta. Nós queremos falar um pouco hoje, mais um pouco a respeito do Atos dos Apóstolos. Nós estamos no capítulo 16, irmão, de Atos dos Apóstolos. A Bíblia nossa está abertinha. Nós falamos ontem, queridos, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. E hoje nós queremos falar um pouquinho do 11 ao 15 com você. Querido, sobre o desenvolvimento, que na verdade o crescimento da igreja primitiva na época dos apóstolos. Nós, como é lindo entender que os apóstolos, eles pegaram os ensinamentos de Cristo e guardaram com tanto carinho. Quando eles expuseram esses ensinamentos, irmãos, eles realmente, queridos, eles pagaram para colocar esses mandamentos em dias. Pagaram, queridos, o preço caro de estar envolvido em situações muito difíceis em prol do Evangelho. Você imagina como que Jesus sofreu, não é? Até a morte. E com os apóstolos, o que aconteceu? Querido, nós já falamos aqui algumas vezes do que já iniciamos falando aqui antes a respeito. Nós estávamos em áudio, na verdade, agora nós estamos em vídeo, tá, irmãos? Estamos iniciando hoje vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, vamos estar juntos aí a partir de hoje em vídeo. Querido, deixa eu te falar então, esse Jesus que morreu, os apóstolos agora pegam, querido, e traz com eles o ensinamento e a disposição de pregar o Evangelho. O Senhor Jesus escolheu 12 homens preparados e que ele viu que tinha condições de segui-lo, de fazer aquilo que ele fez. Então, na verdade, perdeu-se um, mas estava já prescrito das leis de Deus, e nós não vamos falar sobre esse assunto. Você com certeza já conhece, que foi o caso que aconteceu com Judas o Iscariote. Mas nós vamos falar também, mas também em compensação, logo depois, no entendimento dos apóstolos, eles colocaram outro lugar lá, através de votação, é claro, separaram homens que tinham a mesma linhagem dos apóstolos, primeiro essa linhagem já teria que ser. Tinha que conhecer Jesus desde o princípio, saber quem ele era, ter andado com Jesus, ter acompanhado os passos de Cristo, e tem uma outra coisa, até o batismo, também ser batizado no mesmo batismo que Jesus foi batizado. Quem não tinha essa linhagem não podia servir como apóstolo. Então escolheram lá homens e dois estavam aptos para assumir uma vaga, né, que foi deixada então por Judas, porque Deus assim o quis, permitiu. Então aconteceu que Judas não fez mais parte do ministério apostólico. Então Matias para cobrir o seu lugar. Mas hoje, querido, nós queremos falar a respeito das dificuldades para pregar o Evangelho. E por que o Evangelho cresceu tanto? A igreja primitiva, ela se deslanchou, cresceu muito. E por que hoje? O que está acontecendo conosco hoje? Será que nós estamos realmente dispostos a dar o seguimento da palavra de Deus, como fez os apóstolos? Será que nós estamos dispostos a realmente falar a verdade? Querido, deixa eu falar, você sabe por que Filipe pregou o Evangelho? Aquele moço, que é o eunuco, aceitou a palavra e foi batizado, porque ele aceitou a palavra. Ele estava lendo o livro e ele não estava entendendo. Deus enviou Filipe, que tinha o conhecimento do diácono, já separado pelos apóstolos, com o conhecimento da palavra de Deus, explicou então aquele eunuco. O eunuco aceitou a palavra e disse: que importa ser batizado? Entraram então-se na água e foi batizado. O mesmo batismo de Jesus, é claro. Nós estamos falando aqui que nós precisamos seguir Jesus, seguir os passos de Cristo, uma vez que ele é o único intermediador entre Deus e nós. É o único. Então nós temos que seguir a ele, os ensinamentos dele. Amém? Vamos nessa então. O que acontece? Escute.
Esses apóstolos que agora colocam os diáconos, né? São 7 diáconos para ajudar na obra do Senhor, uma vez que estava ficando bastante pesado, porque eles tinham que ministrar a palavra de cuidar dos estudos, os ensinar mais a doutrina, inclusive, eles precisavam de estar ensinando tudo isso aí. Agora, querido, escute isso. Estevão, depois que ele estava ali, pregando o evangelho, ensinando as escrituras, eles então resolveram, entenderam, as pessoas, né, que não o sacerdote, querido, que mais me deixa triste, os sacerdotes, eles eram as pessoas, escute isso, eles eram as pessoas que foram chamadas para dar continuidade na obra de Deus. Por que eles fizeram o contrário? Por quê? Porque, querido, na morte de Estevão e de outros também, foram eles que estavam presentes, foram eles, inclusive, que assinaram a sentença da morte, inclusive, de Estevão também. Você está entendendo? Então, queridos, o que eu quero dizer com isso aqui? É que nós precisamos de tomar uma atitude. De que lado que nós estamos? Estamos realmente dispostos a servir a Cristo? Nós estamos dispostos, querido, realmente a levar o verdadeiro evangelho? Porque depois que Filipe passou todos os ensinamentos do Velho Testamento, para aquelas pessoas que estavam ali, mesmo assim, eles o crucificaram. Mesmo assim, só porque eles estavam falando de Jesus Cristo. Só por causa disso, querido. E as pessoas não estavam aceitando, sabe? Os sacerdotes, aqueles que ainda não eles conheciam, mas eles não aceitavam, como até hoje ainda tem muitos judeus ainda, e muitas pessoas, querido, vou ser sincero, tá? Muitas pessoas ainda no nosso meio, que estão manuseando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, mas estão como eunuco, sabe? De que adianta ler, se você não tem o Espírito Santo? Ah, Cleber, mas eu sou sacerdote. Meu querido, você pode ser o que você for, se você não tiver buscado em Deus, o mesmo que Jesus prometeu aos apóstolos, que diz só, vocês vão ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder de Deus. E quando de repente, aquele homem também que foi morto, daquela crueldade que foi João Batista, que estava pregando no deserto da Judeia, aquele homem pregava também, olha, eu estou batizando para o arrependimento de pecados. Querido, o que é arrependimento de pecados? Não é o batismo de João? Eu posso pregar um outro batismo no seu batismo de João? Não posso. Então, se eu tenho as escrituras sagradas, eu preciso de pregar o evangelho segundo escreveu o nosso Senhor Jesus Cristo. E foi o que ele fez. Quando João estava batizando, João dizia assim, olha, eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. Então, isso quer dizer que o batismo, ele é para arrependimento dos pecados. E ele dizia, olha, e vocês que estão me ouvindo, escute só, após mim vem um, aí vem um, esse sim, esse batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então, ele disse assim, quem sou eu? Quem sou eu? Eu não tenho como nem desamarrar os cadastros do sapato dele, não tenho, desamarrar, quer dizer, pegar os pés dele, de tão poderoso que ele é. Queridos, o que eu quero dizer que é isso aqui? Esse profeta, querido, esse profeta pregava já a vida de Cristo, e a salvação, o novo nascimento. Por isso que ele falava assim, eu estou batizando aqui, é para o novo nascimento, é para o arrependimento de pecados, sabe? Então eu tenho, querido, que abrir a minha boca e dizer, eu preciso de seguir os caminhos de Cristo. Eu preciso seguir os caminhos de Cristo, se esforçar para seguir, e falar com você, esforça-te e tenha bom ânimo, porque os apóstolos fizeram isso, os apóstolos lutaram, eles foram até o fim, pagaram com preço, sim, quase todos, sim, pagaram com a própria vida. E eu e você? Será que nós temos tido alguma dificuldade para ministrar o evangelho? Será que nós temos alguma dificuldade para falar desse amor de Jesus? Meus amados, eu quero dizer uma coisa aqui, nesse princípio desse vídeo que nós estamos agora iniciando com você aqui, debaixo da presença de Deus, o Espírito Santo de Deus,
Ele está aqui nos conduzindo. Nós só podemos falar algo aqui se nós estivermos sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós não temos outro a não ser Ele. Porque o próprio Jesus diz: eu vou para o meu Pai, mas enviarei o Espírito Santo, Ele estará com vocês em todos os momentos da vida de vocês. Querido, discute isso. Então esse Jesus que foi para o céu, nos deixou essa responsabilidade, querido, de pregar o Evangelho. Agora, eu fico preocupado, amado, eu fico preocupado. Porque esse Jesus disse assim, ó, ele deu de graça, querido. Ele ensinou os seus apóstolos e não os cobrou nada. Ele não abriu uma escola e disse: eu vou cobrar valores aqui, vocês vão me pagar, eu vou ensinar vocês. E depois eu vou estar na sinagoga de vocês e vou estar lá e vocês vão me pagar um certo valor também. Querido, o Evangelho, ele tem que ser ministrado de graça. Sabe, nós estamos aqui para dizer que a salvação, ela é de graça. Se alguém está te cobrando alguma coisa, para um milagre ou por algum sacrifício, não o pague, porque o que ele deu é de graça para mim e para você. Portanto, eu vejo, querido, infelizmente, por que eu estou aqui? Eu tenho visto, querido, e ouvido muitas promessas e nenhum resultado, sinceramente. Homens que não têm compromisso com a palavra de Deus e que fazem promessas e que garantem resultados. O problema é esse, querido. Deixa eu te falar uma coisa, escute isso. Nós estamos em Bíblia sem rodeio, queridos. Deixa eu te falar, não entra nessa não, senhor. Não entra nessa não. Pode ser sim, ele diz que esses sinais seguiriam os que creem. Eu creio também nesses sinais. Mas acontece, querido, que essa promessa dele, esse milagre que muitos têm pregado por aí, não depende do homem. Eu sou só um instrumento. Eu me coloquei como um instrumento disposto a trabalhar para esse Senhor Jesus Cristo, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, o que vier, vai vir dele. A minha função é o que? Clamar. A minha função é pedir. A minha função é pagar o preço por você, meu querido irmão. Pela sua enfermidade, pelos seus problemas do dia a dia. Essa é a minha responsabilidade, como você também faz por mim, eu sei. É uns pelos outros, querido. Agora me dói, sabe? Homens sem pudor, homens que não têm coração, que estendem suas mãos, muitas das vezes, para te pedir um pix, para te pedir $1, para te pedir €1, que seja. Querido, eu não tenho nada contra, mas eu também não tenho nada a favor, sou sincero. Receber de graça, porque o que Deus nos dá é de graça, querido. E te digo ainda mais, o que Ele nos dá é mais do que de graça, porque só dele nos manter de pé, queridos, isso não tem preço que pague. Então não seria eu o suficiente agradecer a Deus pelo que Deus deu essa oportunidade que tem me dado de falar com você? A oportunidade de expressar o amor de Deus às pessoas é um privilégio. É um privilégio para mim e para você. Querido, os apóstolos pagaram um preço muito alto. Querido, o preço foi tão alto que houve até entre eles algumas dificuldades, alguma discussão. Por quê? Porque o Espírito Santo, querido, eu já disse que o Espírito Santo, ele age de várias formas. Ele age na minha forma de um jeito, ele age na sua forma de outro, ele age na forma de outras pessoas de outro, mas o alvo é Cristo. Todas as formas que ele agir na minha vida e da sua, só tem um alvo, Jesus Cristo. Ele não é um Deus de confusão, não é. Pode ter certeza, querido, que se houver algumas discordâncias entre um e o outro, pode saber que Deus está envolvido nisso. Porque eu tenho certeza que ambos estão buscando a presença do Senhor, para que sejamos bem lá na frente. Escute isso. Olha só, querido, é claro que houve alguma dissensão, algum problema sim entre Barnabé e Paulo, sim, e outros também houve, sabe? Mas é tudo em prol da palavra de Deus, querido.
Nós não conseguimos falar as mesmas coisas. Só que nós não conseguimos falar as mesmas coisas, só que essas coisas que vão falar diferente, que seja Jesus Cristo o alvo, não tem problema. Você está entendendo? Desde que não fuja da verdade, desde que não fuja da palavra de Deus. Isso aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Isso aqui, ó, desde que não fuja da santa e genuína palavra de Deus, fale a verdade. Não tenha medo da verdade. Ele diz: conhecereis a verdade, aqui é para nós conhecer mesmo. Ah, Kleber, mas e aí? E aí se as pessoas não quiserem entender? Não se preocupe, querido, não se preocupe não. Deixa que ele entendeu, ele vai fazer o que tem que ser feito. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo número 11, nós estamos falando sobre essas viagens de Paulo e Barnabé, e agora, querido, com muita alegria, era Paulo e Barnabé, agora é Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos, só que dividiram, né? É engraçado, né? Depois você vai ver por que eles dividiram e foram espalhando, querido. É por isso que a obra cresceu, querido. Nós precisamos sim, querido. Nós precisamos, não dá para um só fazer. Nós precisamos ser 1, 2, 3, 4, 5 e vão crescendo. Tem que crescer, querido. Nós temos que sair das quatro paredes, eu costumo dizer, sair das quatro paredes. Ah, mas eu estou na sinagoga, estou aqui no templo, aqui tem ar-condicionado, aqui tem ar quente. Rapaz, amém, graças a Deus por isso. Mas aí não é o seu lugar, sinceramente, 24 horas. Não é. Para um lugar de adoração, eu concordo, precisa. Querido, mas o seu lugar, sabe aonde? É nas ruas, é nos becos, é nos valados. É para lá que nós precisamos ir. É lá que nós precisamos de ir. Escute isso, em nome de Jesus. Então, vamos, olha que você vê, do capítulo 16, o versículo de número 11 até o 15 diz assim, olha só. E navegando em Trode, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Olha que os nomes difíceis, né? E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, olha só, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta o que Paulo dizia. Escute isso. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Ficar ali, quer dizer, irmãos, eles ficaram tão felizes, querido, com o que ela disse, que eles entraram para ficar com ela. Escute isso, queridos. Então, essa mulher, querido, ela fica ali com os apóstolos. Eles o ensinaram, queridos, a palavra de Deus. Eles ficaram ali cada vez mais ensinando ela a palavra de Deus. Agora escute isso, queridos. Desses dias, né, que nós estamos vivendo, meus irmãos, a palavra de Deus, ela tem nos constrangido, querido. Ela tem nos constrangido a continuar falando desse amor de Deus, que é aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Essa mulher, irmãos, ela aceitou então a palavra de Deus. E esse versículo, irmão, de 11 de Atos dos Apóstolos, ele descreve que essa viagem de Paulo e seus companheiros para Filipos, onde eles encontram Lídia, uma vendedora de púrpura, porque sim,
se torna a primeira convertida cristã. Olha só que legal, se torna a primeira convertida cristã na Europa. E a primeira pessoa convertida na Europa abrir a sua casa para os missionários, que se tornou um local de encontro da primeira igreja cristã. Peraí, da primeira igreja cristã em Filipe. Olha só, queridos, eles estavam em oração. Eles estavam orando. E de repente eles saem da sinagoga. E era um dia de sábado, né? Está dizendo que tem um dia de sábado, eles saem. E o que acontece? Eles encontram as mulheres. E elas estavam conversando. E de repente, querido, eles falando do nosso Senhor Jesus, da salvação. Essa mulher muito interessou. Essa mulher chamada Lídia. E essa mulher, então, irmãos, ficou tão apaixonada com a palavra que ela os convidou para ir para a casa deles, para a casa dela, para que ficasse lá falando mais da palavra de Deus. Então, esta é uma das mulheres que estavam presentes ali. E veja bem, e ela é uma mulher temente a Deus e vendedora de puro da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para que ela pudesse ouvir e compreender a palavra. Ela pudesse ouvir e compreender a palavra. Então ela convidou os apóstolos, esses apóstolos que estavam lá, para ficar na casa dela. E eles foram, irmãos, e agora quando eles chegam lá, irmãos, escute isso, o versículo 12 relata, irmão, que Paulo e seus companheiros chegaram em Filipe, nessa cidade importante da Macedônia, uma cidade romana, onde permaneceram por alguns dias. Eles estavam ali. Filipe era uma cidade estratégica, com uma história de colonização grega e domínio romano, o que lhe conferia um estatuto especial dentro do império. Este versículo também marca o início da missionação, né? da missionação de Paulo, onde ele estava, irmãos, ele já estava fazendo um grande trabalho missionário. Mas esse aí os pegou como de surpresa, porque era a primeira mulher, querido, de todos esses aí, que realmente chamou a atenção de Paulo ali naquela região que eles estavam. A primeira mulher, e essa mulher estava cheia do Espírito Santo. Cheia, porque essa mulher, irmãos, ela veja bem, quando Paulo estava na Europa, onde pôs os sonhos de um homem da Macedônia chamado de a região, então foi quando ele foi estar lá, e essa mulher, irmãos, cheia do Espírito Santo, essa mulher aceitou, irmãos, a palavra, e logo ela começou a ter essa mudança, não é? E continua, irmão, dizendo que nesse contexto, essa missão de Paulo e Filipe, inclui que além do encontro com Lídia, uma mulher vendedora de público, que se tornou a primeira mulher convertida na Europa. Agora eu pergunto para mim, eu pergunto para você, quantas pessoas hoje nós temos pregado o Evangelho e que realmente nós temos visto a conversão dessas pessoas? Ou então, querido, ou que nós viemos pregar o Evangelho, esse Evangelho, a palavra de Deus diz que nós pregamos o Evangelho, deixa, que quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Então não adianta, querido, às vezes eu fico olhando, me perdoe alguns aí, querido. Alguns ficam pulando, sapateando aí, gritando, e bate para lá e pula para cá. Esse não é o Evangelho. O Evangelho, querido, ele na verdade ele é pregado, ele é falado com respeito, com carinho, com amor, nada de pressão, sabe? No Evangelho você não vê ninguém aqui pressionando ninguém. O Evangelho ele é exposto às pessoas. E quando você expõe as pessoas, eles aceitam se quiserem, sabe? A nossa obrigação é expor o Evangelho. Agora, quem vai aceitar?
aí já é com Deus. É Ele que vai trabalhar o coração dessas pessoas. E aí o texto descreve que o apóstolo Paulo e Silas, irmãos, indo para a beira desse rio em Filipe para orar e encontrar esse grupo de mulheres, incluindo Lídia, os quais eles pregaram o evangelho. Esse versículo também marca o início da conversão de Lídia, uma comerciante de tecido de púrpura, cuja fé levou a recolher os apóstolos em sua casa. Então, quer dizer, essa mulher, então começa ali, irmãos, começa ali uma nova igreja. Queridos, escute só. É por isso que eu fico assim feliz, muito feliz, porque o evangelho ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo aos poucos, sabe? Agora, nós precisamos de quê? De estar trabalhando nisso. Nós precisamos de estar colocando o nosso tempo, a nossa disposição desse evangelho, para que ele possa crescer. E ele continua dizendo aqui, querido, ele continua dizendo aqui, no versículo de número 14, ele diz assim, que esse relato, que o Senhor abriu o coração de Lídia, de um vendedor de tiro, segundo a mensagem do apóstolo Paulo. A abertura do coração é entendida como uma oração divina que permite que uma pessoa que pode acolher o verdadeiro evangelho, ter fé em Jesus Cristo. A pessoa, irmão, ele aceita a fé. Primeiro que essa fé, quem convence é só o Espírito Santo que pode renovar a sua fé, que pode te acrescentar, só o Espírito Santo pode fazer isso. Nós não temos a menor condições de nós mesmos fazer tudo isso. A nossa função é ser um instrumento. Agora, quem vai usar é Deus. Agora, para que Deus use esse instrumento, nós devemos fazer o que eles fez. O exemplo que eles deram ali, eles estavam na oração. Eles estavam buscando em oração, para que Deus movesse, para que Deus abrisse, mostrasse as portas abertas, para que eles pudessem chegar e falar do evangelho. E quando isso acontece, sabe, Deus realmente ouve a oração do justo. Então, queridos, isso aí, essa mulher, então, irmãos, que a Bíblia diz que era uma mulher, irmão, que era Lídia, era uma vendedora de tecido de púrpura, né, artigo de luxo, né, da cidade de Tiatira. Ela era temente a Deus, ou seja, uma pagã, simpatizante do judaísmo. Irmãos, ela era uma simpatizante do judaísmo. Então, o que nós entendemos? Ela era uma mulher pagã. E você entendeu, querido? Bendito seja o nome do Senhor. Querido, nós temos de aprender muito com os apóstolos mesmo. Você observou, nós estávamos falando ontem, que Paulo, irmãos, ele encontrou Tiago, ele encontrou Timóteo. E quando ele encontrou Timóteo, irmãos, por ter um pai grego, ele falou assim, olha só, esse cabra aqui, ele não é da linhagem judaica, mas ele vai também falar com os judeus. Eu vou precisar desse homem para pregar também aos judeus. O que acontece? Eu vou precisar de circuncidar. Aí então, quando conversa com Timóteo aceitou ser circuncidado, ok, glória a Deus, ele aceitou. E levou, irmãos, ele, porque ele ia pegar para os gentios, ele ia pregar para os pagãos, ia pregar para os judeus. Então, essa preparação que nós precisamos de pedir ao Senhor. Afinal, aonde eu vou falar de Jesus? Qual é o local que eu vou falar de Jesus? De acordo com o local, irmãos, eu preciso realmente buscar em Deus discernimento, sabedoria, para que eu possa dirigir aquele determinado lugar e pregar a palavra de Deus. Nós sabemos, querido, que tem lugares, inclusive no Brasil e em outros lugares também no mundo, que a palavra de Deus ela é mais rejeitada, tem lugar que é menos rejeitada, tem lugar que tem pessoas que são mais cristãs, menos cristãos, e tudo isso tem a ver conosco, que gosta de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa mulher, irmão, ela foi uma pessoa muito especial ali, e que ajudou realmente muito ali os apóstolos, né, nessa passagem deles por ali na região da Europa. E relata também que o Senhor abriu o coração de Lídia, essa vendedora de púrpura, que fez a abertura do coração
com uma ação divina que permite às pessoas acolher o verdadeiro evangelho. Pessoas que colhem o verdadeiro evangelho, querido. O verdadeiro evangelho, irmãos, ele tem seus custos. Tem. Ele tem os seus custos, querido. Por que eu estou dizendo isso? Porque querido, esse evangelho precisa de dedicação, precisa de coragem, precisa de força, precisa de oração. Então, que neste dia, meu amado, que neste dia você comece a buscar realmente a presença do Senhor, discernimento, comece a fazer os propósitos, para que Deus possa ouvir aquilo qual Ele tem, para que Ele te use, né? Para que Ele tenha te usado.